Fala, amigas e amigos do Flamília da Nação. Muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Pessoal, já vamos começando esse vídeo aqui daquele jeito, deixando o like, se inscrevendo no canal, porque hoje a gente tem alguns assuntos para falar aqui sobre ontem, tá? Sobre o jogo de ontem, e sobre o momento que está vivendo o Flamengo, tá bom? O Flamengo, ele vive um momento, né, de perturbação. A verdade é essa, né? Que desde que voltou do Mundial, a torcida tá muito mais preocupada. Eu vejo posts, hoje eu li um post, Flamengo tá 8 jogos ganhando por apenas. O Flamengo tá 8 jogos ganhando por 2 ou menos gols de diferença. Cara, isso pra mim é um absurdo. Assim, claro que eu também vejo que o Flamengo caiu muito de produção desde a temporada, perdão, desde o Mundial, antes do Mundial, até depois do Mundial, nessa sequência de jogos. Eu vejo assim, é a minha opinião. E muitos concordam com isso, tá? Mas mesmo assim, os resultados estão vindo. O Flamengo é líder do Brasileirão. O Flamengo tá com a vantagem agora, vantagem mínima, mas tá com a vantagem, tá? Eu tô com o retrospecto aqui dos últimos Flamengo e Inter. Vocês vão ver o que não tem um motivo de esse alvoroço. Eu saí do Maracanã ontem irritado, tá? Eu saí ontem eu tava lá no Maracanã junto com um amigo Davi Azevedo. É, eu saí irritado por conta do segundo tempo do Flamengo, e isso é algo que o Flamengo tem que melhorar, é obrigação melhorar, porque um time competitivo, um time numa final de Libertadores, que é o que deseja, que almeja chegar, não pode jogar dois tempos assim numa final de Libertadores, por exemplo, e nem final de Libertadores eu já tô pensando muito além, mas não pode jogar dois tempos assim, em diferentes níveis, completamente níveis diferentes, nem quarta-feira que vem. Não, se fizer isso, não pode fazer isso. Porque a vantagem é mínima e se sofrer um gol, a chance do Inter fizer mais um é muito grande, por conta que a gente vai estar jogando fora, vai ter uma pressão danada, porque eles vão estar confiantes. Mas, cara, uma coisa que me deixou irritado é como a torcida tá impaciente, como a torcida tá como a torcida tá dividida, né? Tem muitos criticando, muitos apoiando, e, e o que não pode acontecer é o que aconteceu ontem no Maracanã. A torcida, gente, com 20 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, vaiando, vaiando o Emerson Royal, tá? Claro, ele não fez uma boa partida, não, não não teve um bom desempenho, mas isso não pode acontecer, gente. É claro que a torcida tem todo o direito de cobrar, eu não vou ficar discutindo aqui sobre isso. Acho que não, a torcida tem todo o direito de cobrar. Mas a torcida também tem que entender que é o segundo, terceiro jogo dele como titular. Acho que é o terceiro. Teve contra o Mirassol, teve contra o, o fugiu o Ceará, que foi o primeiro jogo. E esse agora é o terceiro jogo dele como titular. Terceiro, tá? E não pode vaiar ele assim, do jeito que foi vaiado ontem. Ele encostava na bola, subia aquele frisson de vaia. Tudo bem, ele não fez uma boa partida, mas a torcida tem que cobrar no finalzinho do jogo. Tem que começar a cobrar no finalzinho do jogo, dependendo do resultado, algo assim. O Roger Machado falou algo que ele foi muito criticado, mas o que é verdade, tá bom? O que é verdade. A gente tomou um gol, no caso ele falando, a gente Inter, tomou um gol quando a torcida estava impaciente. Isso é verdade, a torcida estava muito impaciente ontem, cara. É, Quando o Alan encostava na bola, subia aquele frisson assim de desespero. Meu Deus, larga logo a bola, em vez da torcida apoiar, sabe, cara? Isso eu fiquei indignado, porque a gente, torcedor, tem todo o direito de criticar, mas o direito de criticar é quando o Flamengo tá perdendo, é quando o Flamengo tá mal. Assim,
eu com o elenco que o Flamengo tem, eu também acredito que o Flamengo não tá desempenhando melhor, não tá desempenhando bem o que pode desempenhar, o que desempenhava antes, mas vaiar não pode, cara. Assim que terminou o jogo, na vitória do Flamengo, o Flamengo ganhou e o primeiro barulho que veio foi de vaia. Depois veio aplausos. Por isso que eu tô falando que tem muita parte da torcida dividida, tá bom? E tem muito parte da torcida que também apoia, tá? Porque, olha só, gente, não é fácil. Nos últimos aqui, ó, nos últimos 2 anos, nenhum confronto Flamengo e Inter teve diferença de 2 ou mais gols, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Teve esse agora, 1-0 Flamengo. O do primeiro turno, que vocês lembram, foi 1-1, aqui no Maracanã. Flamengo e Inter, numa das últimas rodadas do Brasileirão de 2024, 3-2 Flamengo no Maracanã, 1-1 lá no Beira-Rio. 2023, 0-0 e 2023 também, primeiro turno, 2-1 Internacional. Cara, então é o seguinte, os últimos 6 confrontos desde 2023 não teve um jogo com 2 ou mais gols de diferença, tá? É claro que não foram jogos de mata-mata. Esse foi o primeiro jogo de mata-mata desde 2023. Mas os jogos contra o Internacional pode estar vivendo o momento que for, são sempre jogos pegados, sempre jogos disputados. Assim, o Internacional, eu tava conversando isso com meu pai, para quem não sabe, meu pai tá em São Paulo, em abraço, por isso que eu tô nessa semana comandando aqui o canal. É, ele tá a trabalho lá e eu tava conversando com ele pelo celular ontem. Internacional é sempre um jogo bem disputado, sempre um jogo truncado, assim, e era normal desesperar que eu já sabia assim, cara, um 2-0 já tá de ótimo tamanho. Não acredito que vai ser um 3-0. E o Flamengo começou o jogo numa pressão danada, mas o Inter tava muito, sabe? Muito recuado, cara. O Inter veio num 4-4-2 ali, com 4 jogadores no meio-campo, jogando no contra-ataque, só chutão pra frente. E no segundo tempo que cresceu de produção, mas cresceu de produção porque o Flamengo caiu muito de produção. Foi muito por conta disso. Pra vocês terem uma ideia, no segundo tempo, o Inter teve mais chutes a gol do que o Flamengo no segundo tempo, tá? E se o Flamengo tivesse 1/3 do que teve a pressão no primeiro tempo, da vontade que estava no primeiro tempo, sairia 1 ou 2 gols ali no segundo tempo, porque o Inter viu que o Flamengo estava caindo de produção e se atirou para ataque. Se atirou para ataque, teve 2 momentos de contra-ataque para o Flamengo ali que dava para fazer o gol, mas faltou. Teve a finalização do Luiz Araújo ali que dava para dominar e chutar, porque ele estava muito sozinho, né? Acho que foi um erro dele ali. Tô falando aqui no segundo tempo. No primeiro tempo teve o lance do Luiz Araújo também, que ele não chutou e nem tocou pro Bruno Henrique. Mas o primeiro tempo teve bastante chances, tá? Teve bastante chances, assim, mas a torcida tá bem dividida hoje. Tá muitos apoiando, muitos criticando, falando que o Flamengo tem que melhorar. Eu entendo essas críticas e eu sou completamente a favor das críticas. Tá bom? O Flamengo tem que melhorar muito se quiser ganhar os 2 títulos, tá bom? Tem que melhorar muito para ganhar os 2 títulos, Libertadores e o Brasileirão. Mas vaiar não. Vaiar só se os resultados não estiverem aparecendo e se, o, se os se os resultados não estiverem aparecendo e se o Flamengo estiver jogando muito mal, que não é o caso. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo e o segundo tempo foi muito abaixo. Vaiar, não. Eu entendo e tem que ter os gritos. Pra jogar no Flamengo tem que ter motivação. Teve alguns gritos desse, né, assim, ontem. E isso que é cobrança. Isso que é falar, vocês têm que ter vontade. Queremos raça. Esses gritos que eu quero escutar, não vaias. A gente quer apoio, entendeu? Enfim, eu acho que
esse nível cair tanto é muito por conta das mudanças e das alterações do Felipe Luiz, tá? Eu acredito que o Felipe Luiz demora muito a mexer no segundo tempo, tá? Ele ontem começou a entrar assim com jogadores aos 25 minutos do segundo tempo, mais da metade tomou, ficou sem fazer nada. Ele só fez uma substituição por conta de uma lesão. Ele demorou a colocar o Pedro, demorou a colocar o Cebolinha. Por mais que o Samuel não estava jogando bem, acho que foi mais um controle de carga ali, por conta que ele vem jogando 90 minutos todos os jogos, né? E aí vai vir 2 jogos que ele provavelmente vai querer usar o Samuel ou bastante tempo, os dois titulares. Provavelmente ele falou que não vai poupar, então ele deve usar o Samuel Lino nos 2 jogos, agora contra o Inter. E para quem não sabe, o Flamengo vai ficar lá em Rio Grande do Sul de sábado a quarta, tá? O Flamengo não vai voltar pro Rio de Janeiro, vai ficar no CT do Grêmio. O Flamengo vai ficar lá no CT do Grêmio a partir de. O Flamengo vai ter o jogo domingo, vai treinar segunda no CT do Grêmio e terça e quarta vai pro jogo. Então eles vão ficar lá no Rio Grande do Sul e o Flamengo vai ter um reforço muito bom na quarta-feira que vem, que é o Arrascaeta. O Flamengo vai completo, se não tiver nenhuma lesão lá, né? Até lá, tomara que não. O Flamengo vai completo para esse jogo. E o Flamengo completo nunca levou mais de 2 gols de diferença nessa temporada, só para, claro, o Bayern de Munique, que foi exatamente 2 gols. E vamos torcer. Eu tô muito nervoso, eu confesso para vocês. O Flamengo não tá bem, o Flamengo tá caindo de produção. Mas a gente tem que apoiar. É nosso dever como torcedor apoiar e criticar, vaiar se for eliminado quarta. Porque com o elenco que tem, não pode ser eliminado pro Internacional. Aí sim tem que vaiar, mas tem que vaiar mais. E tem que estar no próximo final de semana lá no estádio para apoiar, pra gente ganhar mais um título do Brasileirão. Porque esse é o nosso dever como torcedor, apoiar o nosso time. Enfim, pessoal, eu vou estar lendo todos os comentários aqui. Se vocês não concordarem comigo, você tá maluco? Não, tem que vai assim. Não sei o que. Eu vou ler, eu vou entender, eu não vou discutir com ninguém, claro que não. Eu vou ouvir a opinião de todo mundo, porque todo mundo tem opinião diferente, eu respeito todas, tá bom? Muito bom dia, ótimo dia para todos aí. Valeu.